E o texto que eu quero trazer para essa palavra é lá em Êxodo, o Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 40, a partir do versículo 34, que diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Você pode repetir só esse pedaço? Pode voltar. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Você vai dizer agora assim: e a glória do Senhor encheu essa igreja. Fala, e a glória do Senhor encheu essa igreja. Você vai dizer agora, e a glória do Senhor encheu a sua família. Fala, e a glória do Senhor encheu a minha família. Agora a sua vida, e a glória do Senhor encheu, transbordou sobre a minha vida. Aleluia! Oh, glória! A glória de Deus veio sobre o tabernáculo, veio também sobre este lugar, sobre nossa família, sobre minha vida, sobre sua vida. Moisés, continuando agora o texto, Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estava até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Amém, irmãos? Esse é o momento onde está terminando ali o livro de Êxodo, e esse é o clímax, esse é o momento final ali de toda a história que você conhece lá no livro de Êxodo, onde Faraó dominando o povo de Israel, e Deus com mão poderosa liberta aquele povo, e aquele povo agora depois de 430 anos de escravidão. Veja, não é 10 anos, não é 40 anos, 430 anos, um povo escravo. Quantos filhos nasceram, cresceram, se casaram, tiveram filhos e morreram, e seus filhos e seus netos nasceram e morreram em uma escravidão. Mas Deus não se esqueceu do seu povo, enviando Moisés, que era uma figura de Jesus Cristo no futuro, e trouxe libertação àquele povo. Aquele povo foi para a terra prometida, e Deus então introduziu as leis, porque eles tinham vivido toda a sua história aprisionados, mas agora eles não sabiam como viver a liberdade que Deus lhe tinha dado. Então Deus colocou as leis, Deus colocou as direções, e Deus quis mostrar para aquele povo que Ele estava presente em todos os momentos da vida deles. O grande clímax desse texto é essa nuvem, é uma representação da glória, e a glória é uma representação da presença gloriosa do Rei dos Reis, do Santo dos Santos, que é o nosso Senhor. Essa nuvem era uma representação para aquele povo de que Deus estava com ele e que Deus estava direcionando eles, tanto para ficar ou para avançar. Então, no início, quando o irmão Ari falou sobre o GPS, eu também, olha, eu não consigo andar em Rio Preto sem GPS. A minha esposa já é mais desbravadora, às vezes até em Birá. Às vezes até em Birá eu jogo GPS. Mas aí, por que eu faço isso? A minha ideia agora é sempre não perder tempo. A minha esposa já é bem... Não, ela desbrava, ela não é muito ligada em GPS, não. Ela chega no lugar, mas às vezes passa por mais de 10 ruas até chegar lá. E quando isso acontece, você perde tempo e combustível também. Ok, o GPS, eu não sei se você é fã dele ou não, eu gosto, eu particularmente uso muito, principalmente aqui sem fazer propaganda, o Waze, né? Eu penso assim, porque me chega mais rápido, eu evito
atrasos e eu consigo perder menos tempo e assim economizar combustível. Eu ali acabo sendo, ainda mais em um lugar que eu não conheço, sou fiel mesmo à direção daquela mocinha, que agora pode trocar a voz, né? Aquela moça, vire à direita. Eu vire à esquerda. Nossa, eu não sou louco de querer fazer o contrário daquela moça, né? Daquela voz ali do Waze, né? Por quê? Porque eu quero chegar no destino que eu quero. Você quer chegar no céu, sim ou não? Amém, aleluia. O céu é o nosso alvo, é o nosso destino. E o céu não é um lugar, é uma pessoa. Jesus Cristo, Ele é uma pessoa. E aonde Ele estiver, e Ele está aqui, aqui é céu na terra. Mas eu quero obedecer a sua palavra e caminhar segundo a sua vontade. Para isso, eu tenho que ouvir a voz dEle, ser direcionado pela sua palavra e estar conectado com Ele para não errar as ruas, não querer andar como às vezes a minha esposa gosta. Agora ela está aprendendo a usar o Waze. Não querer andar como o próprio Ari falou no início, né? De querer desbravar sozinho. Porque quando isso acontece, é aí que a gente bate cabeça. É aí que Deus fala, filho, vire à direita. E aí, não, eu conheço um caminho diferente. Eu tenho um atalho para a esquerda, vire à direita. E aí você quer entrar na esquerda, vai dar ruim, não vai? Então o tema que eu quero trazer para você hoje, que você esteja sensível a ouvir a voz de Deus. E a você permitir, e às vezes Deus não questionar, apenas obedecer a voz dEle. E Ele vai te conduzir ao melhor lugar. Ao melhor lugar. Às vezes você pode não entender algumas direções dEle. Às vezes você pode olhar e falar, mas será que é isso mesmo? Será que é este lugar que Deus está me levando? Se é Ele que está dizendo para ir, com certeza, por mais que você não entenda, é o melhor lugar. É o melhor lugar. Amém, irmãos? A libertação não era apenas sair do Egito. A libertação diante de Deus não era simplesmente se desconectar das correntes do Egito, mas a verdadeira libertação é se aproximar de Deus. Vou repetir. A verdadeira libertação não é simplesmente você se desconectar de prisões ou qualquer tipo de vício. Isso pode ser muito bom, mas a verdadeira libertação é você se aproximar de Deus, estar conectado nele. Aleluia! A glória de Deus, que no hebraico se chama Shekinah, no caso, essa glória, ela tem um peso, né? Tem até um texto que fala sobre o peso da glória. E quando ela vem sobre nós, o peso dessa glória, a glória quando vem sobre nós, ela não vem para destruir você, ela não vem para humilhar você, mas sim, o desejo de Deus é quando ela vem sobre você, é para você se sentir amado, mas ao mesmo tempo, ela pesa sobre você, quebrando qualquer tipo de altivez ou orgulho, e ela quebranta você, e a primeira posição que você faz quando ela vem sobre você é ficar de joelhos diante dele. Quando a glória vem, você se curva perante o Rei. Você lança sobre ele qualquer título que você possa ter, porque para ele isso não vale nada. Mas você se lança aos pés dele, porque você reconhece que ele é o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor na sua vida. É a glória de Deus vindo sobre nós para nos mostrar que nós estamos com Ele e Ele em nós para nos dar a direção. Aleluia. Sem a nuvem, Israel era vulnerável. Sem a nuvem, Israel era vulnerável não só pela direção da presença, mas ele era vulnerável porque, queira ou não, a nuvem fazia como um grande guarda-chuva. Apesar que, deixa eu entender, para não ficar esquisito que a nuvem como um guarda-chuva, mas protegendo você do sol, do calor, fechando você ali daquele solzão, ele cobria para que o povo no meio do deserto, lembre-se, contextualizando, ele está no deserto. Deserto é um lugar de calor, de sol quente, e aquela nuvem ali, parando por cima deles, trazendo aquela sombra fresca sobre ele no meio do deserto. E à noite, como é comprovado, que eu nunca fui no deserto, mas é sempre falado sobre isso, que à noite no deserto a temperatura cai de 50 graus para 0. E aí o que Deus providenciava? Uma coluna de fogo para os aquecer. Sem a nuvem, Israel era vulnerável.
com a nuvem, Israel era invencível. A mesma coisa para nós hoje, irmãos. Sem Deus na minha vida, sem Deus na nossa igreja, sem Deus, estou plenamente vulnerável a todos os ataques, a todos os complexos humanos, mas com Deus, eu sou imbatível. Eu sou invencível, mas não pela minha força, não pela minha intelectualidade, mas pela presença dEle na minha vida, na sua vida e em nossa igreja. Aleluia, amém? Por isso, irmãos, com Ele nós somos imbatíveis. Eu quero trazer aqui alguns pontos para você. Primeiro, pode projetar isso. A glória só entra onde há obediência. Vou repetir. A glória de Deus só entra onde há obediência. Diz assim, Êxodo 40:16, um pouco antes, ele vai falar assim: assim fez Moisés, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara, assim o fez. Essa frase, ela se repete muitas vezes. Assim fez Moisés, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara, assim o fez. A glória do Senhor, a presença manifesta dele de forma poderosa, que toca você, ela só vem quando há obediência. Você pode repetir essa palavra? Obediência. E obediência é Deus te dar uma direção e não haver um questionamento. Se eu quiser, entende? Não há isso. Se você deseja a glória de Deus, o toque do Senhor poderosamente sobre você, sobre sua casa, você precisa entender e aprender que sem a obediência não tem como entrar nesse ambiente de glória. A obediência é a chave para que você possa viver plenamente e permanecer nesse ambiente de glória. A glória de Deus na vida do cristão é você permanecer e andar em Cristo. A glória de Deus na minha vida e na sua vida é você permanecer na presença de Cristo. A glória de Deus na minha família é você, e não só você, mas você ser o sacerdote junto com a sua esposa, para que a presença de Deus esteja lá também. Tem uma história lá também no Antigo Testamento, de um homem chamado Obed-Edom. Não sei se você se lembra desse homem. A Arca da Aliança tinha sido esquecida, ela estava perdida, e ela foi parar na casa de um homem. Agora não recordo, se alguém me ajudar aí o nome, não me recordo o nome desse homem. E aí ela estava na casa desse homem por muitos anos. A Arca da Aliança era a representação da presença de Deus. Era a glória de Deus na casa daquele homem. E ficou lá por muitos anos. Mas a Bíblia diz que absolutamente nada aconteceu naquela família. Por que será? Provavelmente porque pegaram a arca, colocaram talvez no canto de sua casa e ficou ali, talvez como um móvel de decoração. Talvez muitos fazem isso com a Bíblia. Deixa a Bíblia lá no canto da estante e só pega e olhe lá no domingo. Não desse. Outra pessoa. Ficou muito tempo na casa desse homem, não do Obed-Edom, de outro homem. E ficou apenas como um móvel decorativo. Até então, Davi descobriu, e ele tenta pegar essa arca, coloca também, e ele erra na situação de transportar, ele coloca dentro de uma carroça onde Deus tinha direcionado, que não era assim para se fazer. Eu sei que era trabalhoso, veja, não era tão simples. Eles estavam muito longe, distante de Jerusalém, e sabe como é que era? Ele tinha que colocar os sacerdotes, tinham que colocar um tanto de sacerdotes com aquela vara um pouco atrás, alguns sacerdotes na frente. Eles tinham que dar 7 passos. 7 passos, parava, fazia um altar, fazia um momento de adoração, depois fazia mais 7 passos, parava, fazia um altar, queimava ali mais um bezerro e adorava a Deus. Imagine se a distância que ele estava era, vamos botar um exemplo aqui de 100 quilômetros. Imagine isso. Sabe por quê? Para que eles possam refletir o quão devem valorizar a presença. Mas que trabalhoso, não era muito mais rápido fazer como Davi? Botar logo na carroça,
mandar a bala, chegar mais rápido em Jerusalém. Humanamente, talvez você tenha razão, era mais rápido, mas Deus não age na nossa inteligência ou na nossa razão. Deus tem um plano muito maior. O que parecia difícil humanamente, mas era Deus didaticamente mostrando: valorize a minha presença. Valorize a minha presença. Essa arca ficou na casa daquele homem por muito tempo e nada aconteceu. Valorize a minha presença. Mas aí, depois que Davi cometeu um erro, ele deixou a arca na casa desse homem, agora que eu citei o nome, Obed-Edom, que ficou apenas 3 meses na casa dele. E sabe o que aconteceu? A casa dele, a família dele foi completamente abençoada em todos os sentidos. A presença de Deus, por quê? Porque eu imagino que a arca chegou na casa de Obed-Edom. Obed-Edom deve ter botado no lugar de destaque, chamado sua família. É a arca da aliança. É a presença de Deus aqui na nossa casa. Eu imagino que todos os dias eles adoravam a Deus. Deus, obrigado pelo privilégio de poder o Senhor estar dentro do meu lar. E a Bíblia diz que a glória não veio na casa daquele homem que ficou tanto tempo com a arca, mas a glória do Senhor veio na casa de Obed-Edom, apenas em 3 meses, por causa do coração dele diante de Deus. Então que a glória de Deus esteja sobre sua família, mas isso vai depender de você, se você de fato valoriza essa presença. Abinadab, obrigado. A glória do Senhor também Ele deseja descer sobre a igreja. E é o grande objetivo de Deus, porque Ele deseja que nós venhamos a desfrutar dessa glória, para que possa, durante a semana, levar a todo o mundo o conhecimento dessa glória. A glória de Deus vindo sobre nós, aqui como num culto como esse de celebração, aonde você se entrega, dá o seu culto, dá o melhor de si, onde você adora Ele com toda a excelência, com todo o amor, com todo o fervor, e a glória dEle vem sobre você. Então e agora Ele fala: agora meu filho, durante a semana, leve a todos que você conhece o conhecimento dessa glória. Mas se a glória não vier sobre você, como você levará esse conhecimento? É talvez por isso que muitos saem do culto de domingo e durante a semana não conseguem pronunciar para uma pessoa o quanto Jesus a ama, o quanto Jesus deseja salvar. Talvez muitos botem muitas desculpas dizendo: eu não sei de Bíblia, por isso que eu não testemunho. Não é porque você não sabe de Bíblia, é porque você não teve um encontro com a glória. Porque quando você tem um encontro com a glória, você é impulsionado a levar esse conhecimento a todos os que estão à sua volta. E a minha oração é que a glória do Senhor venha sobre esse lugar e sobre sua vida, para que você venha transbordar dessa presença e levar aonde você for o conhecimento dessa glória. Oh, é o Espírito Santo falando contigo, sacudindo você. Aleluia, que você possa dizer: Senhor, venha sobre mim, a glória do Senhor venha me transbordar, porque eu quero ser um instrumento em suas mãos. Deus só enche o que é construído segundo a sua vontade. Deus só enche o que é construído segundo a sua vontade. Segundo, a glória de Deus enche espaços vazios. E aí você vê tantas pessoas cheias de crises, cheios de complexos, cheios de vazios na alma. Pessoas que estão se suicidando, tirando suas vidas, porque a dor do vazio é tão grande, é tão absurda, que a morte é a melhor solução. Eu e você, e eu estou dizendo isso não querendo desmerecer essas pessoas, porque elas estão tão longe, tão distante, muitas vezes estão ali com uma doença terrível, mas nós somos a igreja, os portadores dessa glória, que deve anunciar, proclamar essa salvação, essa libertação a todos que estão vivendo nesse vazio existencial, e dizer: não, a glória do Senhor, quando ela vem e ela preenche todos os vazios de sua existência, trazendo sentido para você, trazendo propósito para a sua vida.
ela preenche todos os vazios. Veja, Êxodo 40, 34 diz assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória encheu o tabernáculo. Ela encheu, não tinha espaços vazios. A glória, a presença dele transbordou sobre o tabernáculo. E é isso que Deus deseja para nós também. Deus não quer apenas visitar sua vida aos domingos. Ele quer encher cada área da sua vida, seu casamento, seu trabalho, seus negócios, seus pensamentos. Ele não se contenta com migalhas. Ele deseja tudo que você tem. Ele não se contenta com migalhas, mas Ele quer tudo que você tem, porque Ele deu tudo dele por nós. Lembra-se da cruz? Eu sempre cito a cruz porque essa é a nossa maior referência. Deus enviou o seu único Filho, Ele deu tudo para nós e Ele espera que a gente faça o mesmo. A glória de Deus está, onde a glória de Deus está, ali também há direção. Ele é o nosso GPS, muito superior ao Waze ou qualquer outro que exista. A glória dele, aonde ele está, ali há direção. Êxodo 40, de 36 a 37, vou repetir esse texto de novo. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam, até a nuvem se levantar. Até a nuvem se levantar. Esse é o desejo de Deus para nós, para mim e para você. Agora não temos uma nuvem. Imagine, se você estiver andando por aí e uma pequena nuvenzinha andando na sua cabeça. Vai ser muito esquisito, não vai? Mas todos nós, que nem hoje eu explicando para o meu filho, na escola que a gente faz a nossa aula de escola bíblica de família, todo domingo de manhã, seguindo o exemplo que minha mãe fez comigo. E aí eu estava falando para ele, e ele falando, mas por que o Espírito Santo é como o selo? Eu estava explicando para ele que ele é o selo. Mas por que ele é o selo? Por que ele é a garantia? Não é Jesus que está vivendo em mim? Sim. É o Espírito de Cristo em nós. Porque Jesus teve que vir humanamente, mas Ele humanamente não pode estar em todos os lugares. Naquela época Ele não podia fazer isso. Mas Ele teve que cumprir o seu propósito. Ele veio, nos ensinou a direção, o novo mandamento do reino, mas Ele tinha que morrer na cruz. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e então Ele subiu de volta ao Pai, mas Ele então não nos deixou sós, não nos deixou órfãos. Ele enviou o quê? O seu Espírito, para que então eu não precise mais ir como naquela época de Moisés, que para ver a glória de Deus, eu tinha que ir a uma tenda, aonde só um podia entrar, só Moisés entrava, os outros não podiam. Não, agora, nessa nova aliança, eu, você, todos nós somos a tenda do encontro de Deus. É onde a presença de Deus está, é onde Ele está, não só em um lugar, em uma tenda ou em uma igreja feita de pedra. Não, Ele está em mim, Ele está em você. Aleluia! E por isso, eu preciso estar atento a essas direções. Vai ter momentos na sua vida em família, que você precisa tomar muitas decisões. A nossa vida é cheia de decisões, certo? Decisões para onde viajar, decisões para se vai fazer um curso ou não, se vai fazer a faculdade disso ou não, se vai fazer esse negócio ou não. São muitas decisões que a gente tem que tomar. E às vezes a gente consulta humanamente muitas coisas. Como Davi, por exemplo, que humanamente a lógica dele não era ruim. Eu vou levar muito mais rápido a arca, se eu botar numa carroça eu vou chegar muito mais rápido. Será que ele não sabia o processo? Que o processo era lento e devagar? Então, olha a importância de você, no finalzinho de 2025, entrando para 2026, de você ouvir a direção de Deus. Todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão, consulte a Deus, converse com Ele. Senhor, me dê a direção sobre isso.
Me dê a direção sobre esse negócio, sobre esse trabalho. Me dê a direção se é isso que o Senhor deseja. Parece um bom negócio, parece uma boa oportunidade, parece algo legal de se fazer. Talvez em questão de relacionamento, às vezes, será que é isso mesmo que Deus quer? Será que é essa pessoa que Deus quer que você se case? Será que é essa pessoa que Deus quer que você se ajunte? Avalie, peça a direção dele. Confie de que ele vai falar com você. Você precisa crer na oração. E você vai ouvir a voz dele, e ele vai te direcionar. E muitas vezes a voz dele vai falar: olha, não é bem desse caminho. Você precisa dar meia volta e ir para outro caminho, não é esse aí. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Ou você segue aquilo que você propõe, ou você ouve a voz de Deus. E com certeza, se você ouvir, abençoado será. Por mais que seja o mais difícil, por mais que seja o mais estranho. Para Davi, colocar na carroça na arca era rápido, e humanamente era. Mas o processo não era esse. O processo de Deus, a vontade de Deus não era essa. Tem um texto, eu não lembro se é no profeta Ezequiel, que fala assim: eu procurei um apenas. Acho que é Ezequiel, né, dama? Ele fala assim: eu procurei apenas um entre o meu povo para se colocar na brecha, e a ninguém encontrei. Acho que é Ezequiel que tem esse texto. Aí eu fiquei pensando, imagine um campo de batalha. Imagine aquelas batalhas medievais, onde você encontra o inimigo tentando invadir o reino, e geralmente naquela época antiga tinha aquelas muralhas, aquelas fortificações. E geralmente os inimigos usavam flechas, usavam aquelas armas que jogavam aquelas pedras gigantes para poder derrubar as muralhas, para poder entrar e invadir naquela cidade. Isso naqueles filmes e naquelas épocas de guerra medieval. Mas veja, lembrando, olha o texto quando ele fala isso. É imaginar que o inimigo foi lá, jogou uma pedra e fez um buraco na muralha. Se fez um buraco na muralha, é ali que o inimigo vai tentar entrar, certo? E aí Deus fala assim: eu procurei apenas um, que se colocasse aonde? Lá no palácio do rei? Aonde? É esse texto aí? Obrigado, olha lá, ó. Procurei alguém, Ezequiel 22:30. Procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. O que quer dizer? É o lugar mais perigoso para se estar. Em um campo de batalha, você se encontrar na brecha, no lugar ali onde a muralha está aberta, aonde o inimigo vai vir com tudo para entrar, é o lugar mais perigoso. E Deus fala: eu procurei alguém para estar lá. Não é para estar no palácio, não é para estar na casa confortável, é para estar lá, na brecha. E não encontrei ninguém. Mas o lugar humanamente mais perigoso, mas se você está seguindo a direção de Deus, sob a vontade dele, meu irmão, você se tornará o mais abençoado e o mais vitorioso, amém? Você quer nisso? Logicamente é loucura, não, a brecha, esse lugar de perigo, mas é Deus dizendo: eu vou estar com você lá, eu estarei contigo, é a minha vontade sobre você, você está lá na brecha, porque eu vou mostrar para você que eu sou Deus, oh meu Deus. Ouça a direção de Deus. Essa palavra para você é que você de fato viva com Deus de uma forma tão conectada, que você esteja sensível a ouvir a sua voz, ao grande GPS de Deus para nós. A vida cristã madura é quando você sincroniza seu ritmo com o ritmo de Deus. Vou repetir: vida cristã madura é Deus e você. Obrigado, ficou até melhor a sua frase. Obrigado, Renato. Vida cristã madura é Deus e você no mesmo ritmo. E isso é tão legal. Irmãos, eu estou aqui nesse desafio. Não sei o que você está achando. Estou nesse desafio. E aqui vai entrar mais gente, hein? Né, Hélio? Vai entrar mais gente aqui. E aí minha esposa, você sabe, né? Ela é super rígida nessa área. Ela fala assim, ó. Ari, ó. Ela, olhando, ritmo. Por quê? Porque se eu estiver fora do ritmo com ela, vai dar ruim. Aí de vez em quando eu olho, porque também sabe muito ali, né? O pessoal que conhece muito de música aqui, de vez em quando eu estou olhando ali pro Ricardo, o Ricardo olha para mim devagar. Por quê? Porque eu preciso estar no ritmo deles, né? Eu não posso sair que nem um alucinado, batendo, senão é loucura.
senão eu estou fazendo tudo errado. Eu não tenho que bater rápido ou mostrar que é mais alto ou não. Eu tenho que estar no ritmo, porque o que importa não é um instrumento só, são todos harmonicamente no mesmo ritmo para adorar a Deus. Falei certo, amor? Aleluia! A vida cristã madura é essa. É quando você e Deus estão no mesmo ritmo, na mesma sintonia. Ó, pum, 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 pum. Jesus é melodia, que lindo. Jesus é melodia. Conclusão para você, para todos nós. Que você anseie todos os dias pela glória de Deus. Que você anseie todos os dias pela glória de Deus. Para que isso aconteça na sua vida, isso requer obediência, santidade e consagração. Para que isso aconteça na sua família, sua casa deve ser um lugar onde Jesus é honrado. Vou repetir. Jesus precisa ser honrado na sua casa, na sua família. Seus filhos precisam entender isso. Sua esposa, seu marido, todos precisam entender isso. Jesus deve ser honrado. Aquele que é o foco central. A decisão não é tomada pela mulher, pelo homem ou pelos filhos. A decisão da família é tomada por quem? Pelo Senhor da minha casa. E quem é o Senhor da minha casa? Da minha casa é Jesus Cristo. E da sua? Sim ou não? Jesus? É Jesus. Ele é o Senhor da minha casa. Ele é o honrado. É a Ele que todos nós nos submetemos. É a Ele que todos nós ouvimos a direção e seguimos. Ele deve ser o centro de sua família. E a glória de Deus deseja entrar também em nossa igreja. E para quê? Só para eu ficar emocionado, arrepiado? Não. Para que o mundo saiba que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. A glória de Deus, a Shekinah de Deus sobre nós, ela nos transbordará, nos quebrantará ao ponto de eu sair daqui tão assim, flutuando nessa glória, que eu vou levar a todos que eu conhecer esse conhecimento dela gloriosamente. Por quê? Porque Ele ocupa os espaços vazios. Ele traz salvação, Ele traz cura, Ele traz libertação, Ele traz vida e vida em abundância. Como não compartilhar essa mensagem de glória? Oh Deus! Então desafio para você hoje. Hoje Deus está fazendo a mesma pergunta que fez para Israel, fazendo para nós. Você vai me dar espaço para habitar em você? Você vai me dar espaço para habitar na sua casa? Igreja de Ibirá, você dará espaço para que o Espírito Santo venha sobre nós? Isso, mas esse texto é sobre o Antigo Testamento. Olha, Paulo disse lá em Tessalonicenses, igreja de Tessalônica, cuidado com como vocês se comportam como igreja, para que vocês não apaguem a presença do Espírito Santo. Há uma responsabilidade sobre nós. Há uma responsabilidade sobre mim e sobre você. Sobre nós. De manter a glória de Deus aqui. Como isso acontece? Quando nós, como família, não sendo perfeito, mas sendo homens e mulheres regenerados pelo Espírito Santo, vivemos em plena comunhão, em um amor poderoso uns para com os outros. Nós estamos na mesma sintonia, porque Deus ama a unidade. Da mesma forma que eu e você devem estar na mesma sintonia de Deus, e quando isso acontece, naturalmente eu vou estar também na mesma sintonia que você. Porque o Espírito de Deus que habita em mim também habita em você. E vivendo nessa mesma sintonia, nós estamos na mesma missão, na mesma direção. Qualquer pessoa que começa a vir contra, o que a gente tem que fazer? Vem para perto, meus irmãos. Vamos caminhar na mesma sintonia de Deus. É como diz lá em Salmos 133, que diz o que lá? O que diz em Salmos 133? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No versículo 3 vai dizer assim, porque é ali, nessa sintonia com Deus e um com o outro, que eu derramarei a bênção e a vida para sempre. Aleluia! Esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Mas não só, novamente, para que a gente viva confortável. O objetivo da glória dele vindo sobre nós é para que você, ao sair daqui, você transmita esse conhecimento de glória. Lembre-se, Jesus nos chamou não para ser, não para ter a autoridade sobre céus e terra, não. Ele nos chamou para ser testemunhas.
Testemunhas do quê? Da sua glória, da sua presença. Isso quer dizer, aonde eu vou testemunhar. Quem vai transformar não sou eu, não é você. Quem vai transformar aquele seu amigo, seu vizinho, aquela pessoa que está perdida, não é eu, não sou eu, não é você, mas é o Espírito de Deus. A minha função é estar na sintonia de Deus e fazer o quê? Testemunhar. Levar esse conhecimento, levar o conhecimento da experiência que eu tenho com Ele para as pessoas, para que elas também anseiem caminhar na mesma trilha que você caminha com Deus. Amém, irmãos? Se você hoje percebeu que tem vivido uma vida cristã vazia, sem a presença real de Deus, este é o momento de você se consagrar. Eu quero tirar esse momentinho, são 7h40, ainda temos alguns minutos. Eu quero tirar esse momento para você orar. Talvez você está já tão normal, as coisas, a vida cristã sua ficou tão normal, sabe? Ficou tão assim, natural, já está meio que mecânico. Você já faz as coisas mecanicamente. Vem para a igreja mecanicamente, ora no almoço mecanicamente, já faz as coisas muito mecânico. Não tem mais contemplação, não tem mais fervor, paixão. Talvez você esteja fazendo da presença de Deus igualzinho aquele homem que ficou vários tempos com a arca e nada aconteceu. E quando isso acontece, fica chato. A vida cristã fica chata. Vir à igreja, às vezes parece chato quando está assim. E não é desejo de Deus para a sua vida isso. Não é desejo de Deus, sabe por quê? Porque quando isso acontece, além de ser ruim para você, é ruim para todas as pessoas que estão lá fora. Que Deus espera que eu e você venha transmitir essa mensagem poderosa de transformação. Mas se eu tiver apagado, se eu tiver fora da sintonia de Deus, como essas pessoas conhecerão essa presença, essa glória? Ele espera que a gente esteja ali, queimando, apaixonado pela presença dele. Eu quero te chamar a orar agora. Se você entendeu que você precisa desse fogo, dessa presença, dessa glória manifesta sobre você, comece a orar agora. Quero te convidar, comece a orar. Fala: Senhor, me perdoa por estar tão distante. Me perdoa, me ajude, Senhor, por estar, às vezes, me sentindo tão desconectado da Tua presença, tão longe. Às vezes você conhece o nome de tanta coisa, programa de televisão, às vezes sabe o nome de todo mundo, de filme, conhece filmes de ponta a ponta, conhece o nome dos atores tal, mas às vezes não sabe quem escreveu o livro de João, quem escreveu o livro de Atos. Às vezes não sabe, não conhece, não sabe dizer nem quais são os apóstolos de Jesus. Não que seja questão de conhecimento, mas porque talvez o desejo de estudar a palavra já não está mais em seu coração. E isso é um perigo. E Deus está aqui agora para dizer: filho, se você deseja sinceramente a minha presença, a minha glória, é só você pedir de todo o seu coração, e eu virei sobre você. E se você permanecer sobre a minha direção, essa glória caminhará com você para todo sempre. Quando eu falar para você pare, não tente andar, pare. Quando eu falar para você agora é hora de caminhar, caminhe. Ouça a voz dele, e a presença dele abençoará você, a sua casa, a sua família e tudo o que você fizer. Senhor, eu quero ser como o tabernáculo desse texto. Quero que Tua glória encha cada canto da minha vida. Perdoa-me por ter te dado apenas migalhas do meu tempo e da minha devoção. Eu me consagro hoje. Enche-me, guia-me, habita em mim, em nome de Jesus. Venha sobre mim, Senhor. Venha sobre o meu coração. Ó Deus, inflama se eu estou, Senhor, longe da Tua presença. Por favor, me perdoa, nos perdoa, Senhor. Venha sobre nós, não nos permita dar um passo sequer se o Senhor não for conosco. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nossas famílias. Venha sobre esta igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.